Américo Martins, agora o lado da Ucrânia. Crimeia já é território, infelizmente, da Rússia há bastante tempo. A Ucrânia não faz parte da OTAN. Queria fazer parte, mas não faz. Agora, a questão de Donbás é outra história. A gente está falando de um território extremamente valorizado da Ucrânia, onde tem metais preciosos, lítio, aqueles materiais que Donald Trump chama de metais raros. Além disso, uma ampla rede industrial. Nesse ponto, até a população ucraniana é favorável que se mantenha esse domínio sobre a Ucrânia e que Volodymyr Zelensky não recue. Você considera, Américo, que esse é o ponto mais sensível nesse momento de negociação? Boa tarde, Uribe, Tainá, todo mundo que nos acompanha aqui. Uribe, tem muitos pontos que são sensíveis. Esse, sem dúvida, é muito sensível porque, no final das contas, todos os soldados ucranianos que morreram, estão morrendo, estão lutando na linha de frente, estão lutando para defender justamente esse território, para impedir que esse território acabe definitivamente nas mãos dos russos. É por isso que o país inteiro se mobilizou, para defender o seu território, para impedir que ele seja anexado pelos russos. Mas isso vai ser, sim, parte da discussão hoje, vai ser uma parte importantíssima da discussão hoje. Mas tem outras questões também, como, por exemplo, se chegar num acordo de paz, ou na suspensão da guerra, ou num cessar-fogo, quem vai garantir à Ucrânia que os russos não vão tentar mais uma vez atacar o país? Vamos pegar o histórico muito recente. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, toda a península da Crimeia. Continuou insistindo em tentar, segundo o Kremlin, garantias para a população desse leste da Ucrânia, muitos deles de origem russa, que falam mais russo do que ucraniano, e acabaram 10 anos depois, menos de 10 anos depois, 8 anos depois, invadindo a Ucrânia. Então é necessário discutir território, é necessário discutir que segurança a Ucrânia vai ter, é necessário, do ponto de vista dos europeus, discutir qual vai ser o acordo aí para se manter a estabilidade e a segurança da Europa. Então, esta reunião que vai acontecer daqui a pouco, durante o bastidores, como você lembrou, entre o Trump e o Zelensky, é para o futuro da Ucrânia e para uma boa parte do futuro da Europa, mais importante, inclusive, daquela que aconteceu na sexta-feira entre o Putin e o Trump. Claro que está tudo no mesmo contexto, claro que aquela reunião foi muito importante, mas é hoje que o Trump, usando uma analogia que ele adora, vai colocar as cartas na mesa, inclusive mostrando em que posição ele está, Trump, como presidente dos Estados Unidos. E é muito importante também, Uribe, a presença desses líderes europeus lá na Casa Branca. É uma reunião histórica, porque há muito tempo você não tem tantos líderes juntos e se organizando muito rapidamente de uma hora para outra para fazer uma reunião como essa, especialmente dentro da Casa Branca. Eles têm alguns objetivos específicos, entre eles mostrar apoio à Ucrânia e impedir uma cisão aí em relação à Ucrânia da posição dos Estados Unidos e da Europa, até porque a Europa teme que, se houver de fato uma cisão que o Putin, lá em Moscou, está tentando alimentar, isso possa criar repercussões maiores ainda para a segurança da Europa. Tudo isso vai ser discutido. Então, talvez seja importante a gente relembrar quais são os pontos mais importantes para cada um desses e daqui a pouquinho mostrar inclusive uma arte e falar sobre o território da Ucrânia. Mas vamos falar rapidamente das posições desses players todos. A Ucrânia, Zelensky, que vai se reunir hoje com o Trump, o que ele quer? Ele quer manter o Estado soberano e quer tentar não entregar mais terras para os russos, embora ele saiba que a Crimeia, por exemplo, já está praticamente perdida. O próprio Trump disse isso hoje. Ele quer também ter alguma segurança para o seu país, já que também foi vetado para a Ucrânia a entrada na OTAN. Os europeus querem mais segurança para a Ucrânia, mas também para eles mesmos. Como eu disse, eles não querem essa cisão com os americanos. Por isso, os principais líderes, e aqui nós estamos falando de todos os principais líderes, primeiro-ministro da Alemanha, da Itália, do Reino Unido, presidente da França, todos lá nos Estados Unidos, a presidente da Comissão Europeia, o secretário-geral da OTAN, todos lá para tentar evitar essa cisão. Esse é o principal objetivo dos europeus. A Rússia, obviamente, quer nesse processo todo conseguir o máximo possível de terras e o máximo possível de concessões dos europeus e, se possível, criar sim e ampliar sim essa cisão em questão de segurança da Europa
pela visão dos Estados Unidos e dos líderes europeus, enquanto o Donald Trump quer resolver isso o mais rapidamente possível, quer que tenha um acordo hoje, se for possível. Por isso, é muito provável que ele bote muita pressão no Zelensky. Mas a gente falava do território da Ucrânia, porque isso vai estar absolutamente no centro das discussões hoje. E nós preparamos uma arte que vocês devem estar exibindo aí, eu vou tentar explicar para a audiência alguns pontos importantes. Esse aí é o território da Ucrânia, e a gente destacou nesse mapa 3 áreas. Uma área em azul, mais escura, uma área vermelha e uma área amarela. Tudo isso vai estar em discussão. Essa área azul mais escura são as áreas que foram invadidas pelos russos e com muito sangue, muita determinação, os ucranianos conseguiram retomar. Conseguiram expulsar os russos dessa área em azul escuro. E é por isso que eles não querem também ceder mais território. Eles acreditam que com a ajuda dos americanos e dos europeus, eles conseguiriam retomar mais território. Mas isso não está acontecendo na prática. A Crimeia é aquela península em amarelo, ali embaixo, entre o Mar Negro e o Mar de Azov, que foi anexada ilegalmente pelos russos em 2014. E ali o mundo começou a tomar muitas medidas contra a Rússia que não impediram a invasão da Ucrânia em 2022. Por isso, a discussão tão forte sobre que segurança, que garantia nós vamos dar para os ucranianos que os russos não vão atacar novamente, porque o Putin tem, infelizmente, uma tendência de não cumprir o que ele acorda. E a grande discussão, Tainá e Uribe, é essa área vermelha toda. Vocês veem ali que é todo o leste e uma boa parte do sul da Ucrânia que neste momento estão ocupados pelos militares russos. O Putin quer não só continuar dominando toda essa área, mas se vocês notarem ali Luhansk e Donetsk, no leste, no lado direito dessa arte, essas duas províncias são o que criam o Donbass. O Donbass é a formação de Luhansk e Donetsk. Ele quer tomar Donetsk completamente. Vocês veem aí no mapa que essa província ela está meio rachada, metade dominada mais ao sul pelos russos, mais ao norte pelos ucranianos. O Putin quer simplesmente que os ucranianos recuem, abandonem todo aquele território. Ele quer mais território do que neste momento ele controla. E se vocês virem a cidade de Kharkiv, que é mais ao norte, tem uma área pequena perto da cidade de Sumy que os russos também controlam. Aquele pedacinho o Putin toparia devolver. Ele quer tomar ainda mais território do que os ucranianos, no território ucraniano, do que hoje os militares russos controlam. E é muito possível que o Trump use isso e diga para o Zelensky, Crimeia já foi, e uma boa parte dessa área agora ocupada infelizmente também vai, porque é o único jeito de acabar com a guerra. Os europeus e o Zelensky tentando evitar isso hoje a qualquer custo.